Será que o Pablo Marçal pode ser preso pela utilização de um documento falso, consistindo desse fato quando ele fez a postagem lá nas eleições para prefeito do município de São Paulo, dizendo que o Guilherme Boulos havia sido internado em uma clínica psiquiátrica pelo uso de cocaína? Será que o Pablo Marçal pode ser preso agora que a polícia indiciou ele pela prática de uso de documento falso? Os caras, meu nome é Flaviano, trabalho como professor de direito, delegado de polícia, sou aspirante a filósofo e quero trazer para você aqui, com base na legislação, se existe a possibilidade de Pablo Marçal vir a ser preso. Acompanha comigo aí na tela a primeira notícia. Veja só, foi noticiado então em vários sites aqui, eu trouxe 3 para você ver. Primeiro está na Jovem Pan, Pablo Marçal é indiciado por laudo falso contra Boulos durante a corrida eleitoral. A gente se lembra de quando aconteceu esse fato, inclusive tem vídeo aqui no canal em que isso foi abordado. Que o Pablo Marçal fez uma postagem na sua rede social de um laudo que supostamente indicava que o candidato rival, Guilherme Boulos, havia sido internado em uma clínica psiquiátrica pelo uso de cocaína. Imediatamente, muita notícia saiu sobre isso, algumas pessoas dizendo que o laudo era falso, ou a imagem era falsa, na verdade, já que não havia sido apresentado um documento físico, mas uma imagem que reproduzia o laudo. Enfim, isso gerou diversas discussões. Agora foi divulgado que a Polícia Federal indiciou o Pablo Marçal pela utilização do documento falso. Veja só, a Polícia Federal, leia comigo aí, ó, nesta sexta-feira, indiciou o candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, pelo crime de uso de documento falso. Marçal apresentou um laudo falso contra o adversário Guilherme Boulos na antevéspera do primeiro turno em 4 de outubro. O que acontece, meus caros? Fez a postagem, claro, aí, imediatamente a Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo derrubou a postagem, né? Inclusive isso foi levado como uma censura, né? Muita gente falou de censura. Eu trabalhei isso aqui em vídeo no canal, expliquei que não tem como ser censura, meus caros, porque ali havia uma violação de direitos do outro indivíduo, né, que estava sendo acusado por esse ato que ofende a reputação, né? Ser internado numa clínica de reabilitação pelo consumo de cocaína é um fato ofensivo à reputação. Portanto, nós abordamos isso ali, e eu tenho certeza que se você viu, se você não viu, procura aqui no canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e a gente aborda isso e como isso não está relacionado à liberdade de expressão, mas na verdade ao legítimo uso da liberdade de expressão. Pois bem, a Polícia Federal indiciou o Pablo Marçal, então, com base na legislação. A legislação que estabelece aquilo que constitui o indiciamento. Trouxe para você aqui, ó, a Lei 12.830, que é a lei que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, e lá no parágrafo 6º do artigo 2º ela traz, olha, o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e as suas circunstâncias. O que é o indiciamento? O indiciamento é o momento que o delegado de polícia diz para o investigado, diz para aquele que está sendo investigado, que ele é o suspeito da prática do crime objeto de investigação. Então é o momento que a autoridade policial, o delegado de polícia, informa o investigado que ele está sendo investigado e que há demonstração de elementos de autoria, elementos de materialidade e as circunstâncias do crime. Inclusive, nesse momento, o indivíduo já vai passar a ser fichado na polícia como um indiciado. Beleza? Pois bem, as notícias que são vinculadas e veiculadas afirmam que a incriminação é pelo crime de uso de documento falso. Claro, isso não é muito claro, porque você vai ter parte da legislação eleitoral que trata sobre infrações penais cometidas no campo das eleições. Vou trazer para você, fica comigo, fica calmo, você vai ver agora na tela. E você também tem uma parte que aborda no Código Penal, então infrações penais relacionadas à utilização de documentos falsos. E ainda tem a possibilidade de difamação, porque veja só, a responsabilidade penal exige que a pessoa que comete a infração tenha tido a intenção. Conforme as informações que foram divulgadas aqui, o Pablo Marçal já disse que não foi ele que postou. Quem postou foi a equipe utilizando a rede social dele. Se isso for verdade, ele não pode ser responsabilizado criminalmente. Criminalmente não. Porque para você ser responsabilizado criminalmente, você que tem que ter praticado o ato. Ou você tem que ter determinado a prática do ato. Agora pensa só, eu tenho meu canal no YouTube aqui, certo? Ninguém trabalha comigo, só eu venho, faço a minha postagem aqui, beleza. Se eu contrato alguém para fazer as postagens para mim, e essa pessoa faz uma postagem criminosa, não significa necessariamente que eu cometi o crime, percebe? Porque para que eu tenha cometido o crime, há a necessidade de uma vinculação subjetiva. Então eu tenho que falar para a pessoa que trabalha comigo, ó, faz essa postagem aqui. Certo? Então eu mandei ela fazer uma postagem criminosa. Aí beleza, eu sou responsabilizado. Agora imagine que não é o caso. Eu digo, ó,
posta todo dia e tenta postar aí pelo menos aí 5, 10 coisas por dia aí no nosso canal para dar uma movimentada boa no canal. E aí a pessoa posta as coisas conforme a liberdade dela. Aí de repente alguém manda uma postagem difamatória, uma postagem criminosa para ela e ela posta. Você vê? Então não foi eu que mandei fazer aquela postagem criminosa, mas é essa pessoa que trabalha comigo, no caso a equipe, é que postou. Se for esse o caso, o Pablo Marçal não pode ser responsabilizado criminalmente, porque para a responsabilidade criminal existe a responsabilidade pessoal subjetiva. Então só pode haver responsabilização do Pablo Marçal se acontecer o seguinte: a pessoa chega no Pablo Marçal, da equipe dele, e fala: Pablo, olha, recebemos esse laudo aqui, ó o laudo aqui. Esse laudo aqui dizendo que o Boulos foi internado numa clínica em razão de estar chapado de cocaína. E bora postar, Pablo? Posta, pode postar. Coloca agora no Instagram que nós vamos derrubar o nosso candidato. Beleza? Então, aí sim, o Pablo Marçal ordenou, ele teve o comando, a coordenação daquele ato. Aí ele tem em responsabilidade subjetiva, responsabilidade pessoal com toda certeza. Mas isso tem que ficar claro na investigação. Então, se a polícia chegou nesse momento de indiciamento, é possível que a polícia já tenha constatado que houve isso aí. Isso é um fato que a gente precisa levar em consideração. Vamos para o próximo assunto, que é a previsão que dispõe no Código Penal. Então, a gente vai ter a possibilidade dessa infração penal de difamação lá no Código Eleitoral e nós temos a difamação também aqui no 139 do Código Penal. Veja só, no Código Penal está escrito o seguinte: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à reputação, detenção de 3 meses a um ano. Ninguém vai ficar preso por isso. Ninguém vai ficar preso por isso aqui. No Código Eleitoral, está aí na tela para você, a gente tem o artigo 325. Difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando para fins de propaganda eleitoral, imputando de fato ofensivo à sua reputação. Você pode entender que aquele ato que foi cometido pelo Pablo Marçal visou a ofensa à reputação do candidato Guilherme Boulos. Bom, se foi feita a utilização de um documento ali que ofendeu a reputação, porque atribuiu ao Guilherme Boulos um fato ofensivo à reputação, e essa coisa do cara ser internado numa clínica em razão de um surto psicótico pelo uso de cocaína, com certeza é um fato ofensivo à reputação. A gente tem que concordar com isso. E aí o que acontece? Bom, diante dessa situação, você teria também a possibilidade de uma difamação, né? Mas o caso apurado pela polícia é mais grave, é de utilização de documento falso. A pena para a utilização de documento falso é mais pesada. Vou mostrar para você no Código Penal onde está descrito. Chama na tela aí. Olha, no Código Penal nós temos lá o artigo 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena de 1 a 5 anos. Aí mais abaixo, lá no 304, a gente tem, olha, fazer uso de um papel falsificado. Aqueles que estão entre o 297 e o 302, aí aplica-se a mesma pena. Então, a gente sabe que seria essa infração penal do 298. Fazer uso de documento falsificado no todo ou em parte, sendo documento particular, uma pena de 1 a 5 anos. O que acontece? A pena de 1 a 5 anos, se o cara pegar uma pena dos 3, 4 anos, aí ele pode ser preso realmente pela prática dessa infração penal. Realmente, além de, claro, de suportar uma condenação. Perdeu o réu primário, toda essa contextualização. É possível. Isso aqui está no Código Penal. Mas a gente tem também no Código Eleitoral. O Código Eleitoral abre para você aqui, ó, o mesmo dispositivo, fazer uso de qualquer dos documentos falsificados, está lá no 353 e seria a mesma pena aquela aplicada à falsificação. E aí você tem o 349, lê na tela comigo aí. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais. Pena, mesmo apenas até 5 anos, na verdade acaba sendo menos, né? Já começa de 0 até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. Então esse é o contexto apresentado, a possibilidade de condenação se a justiça receber uma denúncia que eventualmente seja oferecida pelo MP, porque agora é o seguinte, a polícia conclui o inquérito, encaminha para a promotoria pode denunciar o Pablo Marçal, sendo denunciado, o Pablo Marçal pode vir a responder o processo e se ao final do processo o juiz se convencer da sua responsabilidade, o juiz vai condená-lo e aí pode ser, em se tratando do documento, da falsificação de documento na Justiça Eleitoral, da falsificação de documento no Código Penal ou ainda do crime de difamação, que tem também previsão tanto no Código Eleitoral quanto no Código Penal. Com base nessas afirmações, eu acredito que é pouco provável que o Pablo Marçal vá ser preso por conta disso, porque a infração penal
não traz uma responsabilidade penal, uma pena de prisão muito significativa, mas traz, na verdade, uma pena de prisão pequena. E com base nisso, eu acredito que ele não venha a ser preso por conta disso. Exceto, é claro, se de alguma forma, durante o curso do processo, ele atrapalhar, ele de alguma forma praticar algum ato que possa contribuir para que se verifique, então, que a liberdade dele está atrapalhando o andamento do processo. Nesse caso, ele pode ser preso preventivamente com base no Código de Processo Penal. Tá certo? Eu espero que você tenha sido esclarecido, né? Claro, se você tem uma conclusão a respeito do fato, não, mas o que ele fez não é crime, porque o Boulos é um safado, se você pensa dessa forma. A legislação não trata dessa forma. Mesmo que o cara seja safado, usuário, noiado, mesmo que ele seja, você não pode ofender a pessoa chamando dessa forma. É assim que a legislação trata aí. E o que nós temos de muito precioso no nosso sistema é justamente esse apego à lei, é um sistema de obediência à lei. Então, mesmo que eu não goste da lei, eu respeito a lei. Isso faz parte dessa vida harmônica, e viver em harmonia significa isso também, tá certo? Se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!